Eu, eu vou falar sobre essa questão das soluções baseadas na natureza para adaptação à crise climática, e situando, né, no nosso caso aqui, né, frente à catástrofe que nós tivemos, isso, na verdade, para nós que trabalhamos nesse tema, não é novidade, a necessidade de buscar adaptar-se aos eventos extremos climáticos que já eram previstos, já são previstos, já têm sido previstos há décadas, né? O IPCC, nos seus relatórios, alertando, né, sobre a necessidade dessas medidas de adaptação. Tem um relatório de, se não me engano, 2007, específico sobre adaptação. Ou seja, a ideia é que as mudanças climáticas em função do aquecimento, das emissões, né, de gases de efeito estufa, elas eram inevitáveis à época e hoje já estão acontecendo, né? E o máximo que a gente consegue fazer é torná-las menos pior, né, do que previstas, né, no sentido de não aumentar as emissões, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, é um processo, é um fenômeno, né, global, atmosférico global, que tem a ver com circulação atmosférica, circulação oceânica, temperatura dos oceanos, etc. Agora, o que cada sociedade precisa fazer localmente, regionalmente, para que os impactos esperados desses eventos extremos climáticos, que são previstos como resultado dessas mudanças climáticas, quer dizer, as mudanças climáticas não implicam só um aumento aqui no sul, né, da média de precipitação anual, mas também implica um aumento desses eventos extremos, tanto de excesso de chuva, como de falta de chuva, como de seca, né? Então, que soluções são essas, né, que nós podemos pensar? O Arthur, né, lembrou, né, da questão dos mapas, né? E eu vou colocar aqui o mapa do Rio Grande do Sul para mostrar esse mapa do Mapiomas, essa imagem, né? Já com o uso, cobertura, né, e uso da terra, no ano de 1985. Então, essas cores em verde escuro são as florestas, lá em 1985. Notem aqui, né, nós estamos aqui em Porto Alegre, a encosta do Planalto, aqui as áreas de floresta com araucária, nos campos de cima da serra, então as áreas em verde escuro, as áreas em essa outra cor aqui, que é um ocre claro, indica cobertura com campos nativos, né, vegetação, formação campestre, essa classe 12 aqui, e o que tem de cor rosa, né, diferentes tons de rosa, são áreas com uso agrícola, né? Então, nós temos desde áreas de um rosa choque, que são as áreas com arroz, nas várzeas, e outras áreas aqui com lavouras diversas, e tem a soja também, que é esse rosa mais claro. Isso em 1985. O próximo slide mostra a cobertura e uso da terra no Rio Grande do Sul no ano de 2022. Então, notem a mudança no padrão. Eu vou voltar para 1985 e para 2022. Algumas regiões do Rio Grande do Sul sofreram, então, uma perda brutal, né, de cobertura de vegetação nativa. E que tipo de vegetação nativa? Observe, as áreas em verde escuro praticamente não mudaram, de 85 para cá, mas as áreas que eram cobertas com campo, por exemplo, aqui ao sul de Cruz Alta, aqui ao norte de Vacaria, a região aqui de São Gabriel, né, Bagé, entre Bagé e São Gabriel, notem o que aconteceu, quer dizer, aumentou aí a ocupação agrícola, né, com lavouras. Reduzindo um pouco a escala, quer dizer, o tamanho, né, aí olhando só para a bacia do Guaíba. Essa é a bacia do Guaíba. Muitas pessoas não percebem isso, eu concordo com o Arthur,
que a água que chegou aqui no Guaíba, a água que chega ao Guaíba, ela vem dessa vastíssima região, né, que abrange desde São Gabriel, né, que é a bacia do Vacacaí-Mirim, do Vacacaí-Mirim, tem a bacia do Alto Jacuí aqui, até Passo Fundo, Cruz Alta, né, e lá a região de Lagoa Vermelha, Vacaria, né, as nascentes do Taquari. Então, quando a gente examina, né, o problema, né, das cheias, né, no Guaíba, a gente não pode ignorar essa escala de análise. Não podemos olhar só para as margens do rio, ou só para o Guaíba, ou só para as zonas mais diretamente afetadas pelas consequências da enchente. Mas de onde vem essa água? De onde vem todo esse solo, né, que deu essa cor barrenta, né, à água da enchente em Porto Alegre? Vem de toda essa bacia. De onde? Bem, de locais, né, onde a vegetação nativa foi removida, né, áreas que estão sob uso agrícola, que o solo é mais descoberto, o solo não é protegido. Então, quando vem essa quantidade de chuva, como veio agora, as áreas que vão sofrer maior erosão são as áreas de agricultura, né? E que são essas áreas, então, em cor. Isso aqui é em 85, tá? E observe o que mudou até o ano 2022. A bacia do Alto Jacuí reduziu brutalmente a cobertura de vegetação nativa. Tem menos de 20% de cobertura de vegetação nativa, sobretudo campos, que é a vegetação original dessa região. A bacia do Vacacaí-Mirim perdeu também. Eu vou voltar para 1985, observem aqui embaixo, na bacia do Vacacaí-Mirim, o que mudou. Então, desculpa que eu... 2022, o Baixo Jacuí, aqui toda essa região aqui, também, né, houve uma perda significativa de cobertura de vegetação nativa. O Alto Taquari, observem lá, em 1985 era vegetação nativa de campo, sobretudo campo, capões com araucária. Em 2022, olha só o que mudou a cobertura, né, de vegetação nativa. Isso tem consequências, né? Quer dizer, quais são as consequências disso? Bem, para vocês terem uma ideia, antes de seguir nas consequências, em termos de serviços ecossistêmicos, esse gráfico mostra, então, na bacia do Guaíba, na região hidrográfica do Guaíba, formada, então, pelas 9 bacias hidrográficas que eu mostrei, são dados do Mapa Biomas. Isso é de um relatório que está sendo preparado, né, pelo pessoal do Mapa Biomas, mas esses dados estão lá disponíveis na plataforma, vocês podem acessar, selecionando lá o recorte, né, por bacia hidrográfica ou por região hidrográfica, e vocês vão encontrar esses dados aqui. Então, a cobertura de formação florestal é a linha em verde, de 1985 a 2022. A perda foi muito pequena, né, em geral, enquanto que a cobertura por vegetação campestre, aqueles mapas ali mostram isso, a cobertura foi enorme, sobretudo a partir dos anos 2000. Então, quais são as consequências disso sobre serviços ecossistêmicos? Nós temos resultados, né, do projeto de pesquisa, do projeto Nexus, em que nós comparamos parcelas pareadas de campo nativo e parcelas de campo nativo que haviam já sido convertidas ou em soja ou em eucalipto. E foram avaliados aí vários descritores, né, não só de biodiversidade, mas descritores, né, de variáveis de solo, e várias variáveis que puderam ser utilizadas, então, para estimar, né, o impacto da supressão da vegetação nativa campestre sobre serviços ecossistêmicos. Então, são várias siglas aqui. Esse WI é a produção de água. Para vocês terem uma ideia, a produção de água, aqui não tem escorrimento superficial. Aqui nós estávamos pensando muito mais no impacto sobre a seca, né? Mas, indiretamente, esse impacto sobre a produção de água reflete o nível de escorrimento, né, de água
né, um evento extremo chuvoso, porque aí perde mais água do que infiltra, né? Então, há uma perda nesse serviço de produção de água, tanto quando o eucalipto substitui o campo nativo, como quando a soja, né, substitui o campo nativo, né? Tem também a perda de solo, que eu quero ver aqui, onde é que está? Que é estoques de carbono, qual é a sigla aqui? Fertilidade, proteção do solo, SP. SP. Onde é que está SP aqui? Não aparece? Cadê? Proteção do solo. Proteção do solo, Soil Protection. SP. Não estou achando aqui. Eu acho que está aqui. SP, isto. A proteção do solo, no caso, aqui é outro gráfico, né, mostrando quais os impactos foram significativos do ponto de vista estatístico. A proteção SP foi o cultivo da soja diminuiu tremendamente a proteção do solo, então isso implica em maior escorrimento superficial, né, e maior erosão, quer dizer, todo esse solo que veio, né, não tem origem nas áreas convertidas da bacia hidrográfica. Então, o cultivo da soja e o cultivo do eucalipto não tem tanto impacto na proteção do solo, mas tem impacto sobre a produção de água, um impacto significativo, enquanto que a soja não tem impacto tão significativo sobre a produção de água. Só para vocês terem uma ideia, né, do impacto em alguns serviços, né, aqui, considerando o conjunto de serviços ecossistêmicos, essa multifuncionalidade, a conversão tanto para eucalipto como para soja, há uma perda, né, de uma série de serviços considerados. Numa escala geográfica mais ampla, né, considerando não só o Rio Grande do Sul, mas todo o Pampa, né, no Uruguai e na Argentina, esses campos que se estendem por essa vasta região. Esse trabalho aí de Paruello, colegas argentinos, avaliaram, né, o impacto da supressão da vegetação nativa sobre a oferta de serviços ecossistêmicos nesse Pampa estendido, né? E o que nós temos defendido, né, na rede de campos sulinos é que o uso pastoril da vegetação nativa para a vegetação nativa campestre, para a produção pecuária, é o uso econômico que permite, né, a conservação toda essa biodiversidade característica dos campos, como a conservação dos serviços, né, que essa vegetação nativa campestre oferece. E não só no sentido de adaptação às mudanças climáticas, naqueles serviços, né, que eu estava falando, mas também nós temos evidências de que o balanço de emissões, né, nesses sistemas de produção pecuária, né, em campo nativo, pelo menos os dados até agora que nós dispomos, né, por meio dessa colaboração que nós temos com o grupo lá da UFSM, é que o balanço médio, né, de emissões, aqui são siglas que indicam, né, um balanço em termos de gás carbônico equivalente, né, porque tem emissão de metano também pelo gado, né, e aí está considerado aqui tanto as emissões, né, de CO2, como de N2O também, e de metano, que é o CH4. Então, traduzindo isso em emissões equivalentes, a média dos 2 anos de avaliação com esse equipamento, que é uma torre de fluxo, que mede todos os fluxos, né, entre a superfície, né, e a atmosfera, o balanço foi negativo, ou seja, ocorreu uma fixação de carbono, maior fixação de carbono no solo do que o carbono que foi emitido nessas diferentes formas aí. Então, há um potencial, né, do uso pastoril do campo nativo, inclusive para ajudar na mitigação, que é uma outra palavra-chave, mitigação das mudanças climáticas, que é a redução das emissões. Esse esforço global de redução das emissões, né, quer dizer, nós não estamos contribuindo para as emissões, estamos contribuindo para diminuir as emissões ao usar essa vegetação nativa do campestre
para a produção pecuária, né, para a produção de carne, nesse caso. Né. Também nós temos evidências de que esses campos nativos, essa vegetação nativa campestre, tem uma influência da riqueza de espécies e da diversidade funcional dessa vegetação nativa na estabilidade, né, da produção primária. Então, esse gráfico é meio complicado para explicar num tempo tão curto, mas basicamente foi avaliado a resiliência e a resistência, são dois componentes da estabilidade ecossistêmica. E o que foi encontrado nesse trabalho da Daniela Ross, que foi doutoranda, né, do PPG Ecologia da URGS, esse trabalho ainda não, já foi submetido, mas não foi publicado ainda. E ela encontrou que há um efeito positivo, né, da diversidade funcional, ou da redundância funcional, melhor dizendo, que é a diversidade de espécies, a diversidade taxonômica, em relação à diversidade funcional, né, para a produção primária. Ela encontrou que comunidades mais biodiversas, nesse sentido, foram mais estáveis, ou mais resistentes, ou mais resilientes, tanto a eventos extremos de seca, analisando uma série temporal aí de quase 20 anos, né, ela identificou quais foram os eventos de seca e quais foram os eventos de excesso de chuva, e essas comunidades de plantas foram mais estáveis, né, quanto mais biodiversas elas são, né, em termos de plantas. Né. E eu queria falar também sobre o uso pastoril. Nós defendemos que o uso pastoril é um uso que é mais compatível com a conservação dessa biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. E por que esses campos, então, essa vegetação nativa campestre é mais adaptada ao uso pastoril, né? Nós temos evidências de pólen, né, de sedimentos, né, analisados para a composição de pólen de plantas há milhares de anos. Aqui nós temos dados de São Francisco de Assis, desde 23 mil anos antes do presente, indicando que eram campos desde então e até o presente, e que houve um aumento, né, das partículas carbonizadas, indicando queimadas a partir, né, do final do Pleistoceno, e que até 10 mil anos, essa região toda ocorriam aqui, né, grandes pastadores, essa megafauna pastadora, que se extinguiu, né, até 10 mil anos antes do presente. Então, após a extinção desses grandes pastadores, o fogo assumiu o papel aí de grande herbívoro, né, mantendo, então, esses campos, mantendo essas espécies adaptadas, né, à perda, né, de biomassa em função do pastejo. E depois, com a introdução do gado e a reintrodução dos cavalos, porque os cavalos faziam parte da megafauna extinta e depois foram reintroduzidos, né, pelos colonizadores europeus, já na sua forma domesticada, né. Essa vegetação campestre se adaptou muito bem ao uso pastoril, né, inicialmente pelos jesuítas, né, nas missões, né, com os indígenas cristianizados, né, sobretudo os Guarani, e depois, né, com a colonização portuguesa e espanhola, né. Tem algumas referências aí, se vocês quiserem ver isso. Eu falei sobre os grandes pastadores extintos, então a data de extinção de alguns grandes pastadores, todas essas espécies extintas eram grandes pastadores, e aqui a massa corporal, né, todos 1 tonelada ou mais, e os cavalos, então, né, do gênero Equus, né, em torno de 400 quilos, mostrando evidência, então, que essa região pampiana era um centro de diversidade de grandes pastadores. Então, não é por nada que os campos nativos, né, dessa região são bastante bem adaptados ao uso pastoril, ao pastejo, né, a grandes pastadores. Nesse caso, com os animais domésticos, né, não mais esses grandes pastadores que se extinguiram.
Então, resumindo, o uso pastoril da vegetação nativa é essencial para a conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, e, ao mesmo tempo, né, e na mesma área, é possível ter uma atividade econômica, produtiva, alimentos de excelente qualidade, né, carne produzida a partir da biodiversidade, de toda essa biodiversidade, e também ajuda a mitigar e também a se adaptar às mudanças climáticas, porque cobre o solo, protege o solo, né, do escorrimento, da água e da erosão, né? Então, pelo menos, se os campos tivessem sido protegidos, a água em Porto Alegre da enchente não teria sido tão barrenta, né? A quantidade de sedimento dentro das casas não teria sido tão grande, né? Então, eu falei já isso, né? Se converter em pastagens cultivadas, por exemplo, ou em lavouras, elas são mais vulneráveis a anomalias climáticas, né? São mais vulneráveis a espécies invasoras, no caso de pastagens cultivadas, né? Porque tem aquela discussão, campo nativo é pouco produtivo, os pecuaristas querem aumentar a produtividade, eles substituem por pastagens plantadas, e também a conversão em lavouras tem um impacto muito pior, quer dizer, todas essas áreas cultivadas, tanto por lavouras como por pastagens plantadas, elas são muito mais vulneráveis aos eventos extremos climáticos, tanto a seca como a chuva, quer dizer, uma pastagem plantada, com essa quantidade de chuva que nós tivemos, vira um atolador, né? Enquanto que as áreas de campo nativo estão muito bem, obrigado, os animais estão lá pastejando, apesar de toda essa chuva, né? Então, é isso. O problema da supressão ilegal, né? Infelizmente, no Rio Grande do Sul, nós perdemos cerca de 147 mil hectares só no bioma Pampa por ano, desde 2012. 147 mil hectares de campo nativo são perdidos. A maior parte disso é supressão ilegal, sem autorização legal, né, como deveria ser. Por quê? Por omissão, por negligência, né, da SEMA, que não cumpre, né, a lei, né? Então, a negligência, né, da proteção da vegetação nativa, e inclusive com aval, né, do governo do Estado e da Assembleia Legislativa, que colocou lá no Código Estadual do Meio Ambiente, esse artigo 2º, essa categoria esdrúxula de área rural consolidada, esse item 3 aqui, que é a área rural, quer dizer, que é a área de vegetação nativa utilizada sob uso antrópico, né? Qual a área de vegetação nativa no Rio Grande do Sul não está sob uso antrópico? Mesmo que seja uma área florestal, ela é usada, de alguma maneira é usada. Então, esse conceito, na prática, né, se ele for aplicado, ele elimina a proteção, ele torna a área rural consolidada toda a área de vegetação nativa que esteja em propriedades particulares, que não esteja em unidades de conservação. É isso. E isso está na lei estadual. E na lei federal de proteção de vegetação nativa, prevê que se for a área que se realizar a supressão, e aqui está dizendo área rural consolidada por supressão, ele vai alegar, olha, essa área foi suprimida no século XVII, quando o gado foi introduzido, e lá quando não tinha nenhuma proteção, quando não tinha nenhuma obrigação de reserva legal. Isso está lá no artigo 68. Então, os proprietários podem alegar, não, essa área foi suprimida lá no século XVIII, né, depois da introdução do gado, e então, século XVII, né, que o gado foi introduzido, 1630, né, e aí não precisa ter reserva legal. E, de fato, nós não temos reserva legal no bioma Pampa, praticamente. Reserva legal sobre campos nativos, né? Então, a SEMA, né, para continuar na questão da omissão, até mais de 2004, a SEMA ainda não havia analisado sistematicamente o cadastro ambiental rural. Isso está na lei. É o órgão estadual que tem que analisar. Alega que houve uma judicialização do cadastro ambiental rural, que impediria a SEMA de analisar o cadastro. Isso é mentira. Isso não está na decisão judicial. A decisão judicial diz que a SEMA deveria se abster de validar cadastros que estivessem incorretos e exigir dos proprietários a sua correção. A correção no sentido de remanescentes de vegetação nativa campestre tem que ser declarados como tal, como remanescentes de vegetação nativa, e não como área rural consolidada. Então, tem uma decisão judicial que obriga a SEMA a cumprir a lei federal, e a SEMA se nega a cumprir. Então,
Quando a gente diz que os impactos dessa catástrofe poderiam ter sido menores, né, caso a lei de proteção da vegetação nativa tivesse sido cumprida no Rio Grande do Sul, é isso, quer dizer, nós não estaríamos perdendo essa área enorme, milhares de hectares de campos nativos por ano, em função da não aplicação, o não cumprimento da lei, né, de proteção da vegetação nativa, que não é mais Código Florestal, tá, pessoal? É Lei de Proteção da Vegetação Nativa, porque protege todo tipo de vegetação nativa, não só as florestas, né? Eu não sei como é que está o tempo, Camila. Temos? Olha, eu acho que está tranquilo ainda, pode... Não sei se já Eu está estou quase chegando. concluindo, falta mais alguns. Tá. Né? Então, tem muito texto, eu não vou me deter, mas esse PL 364, vocês devem ter acompanhado, né, o absurdo que foi, e ele, na verdade, é a exportação para o Congresso Nacional, por meio dos deputados federais, aqui do Rio Grande do Sul, alguns, obviamente, né, que levaram para a legislação federal, estão propondo para a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, aquilo que já foi implementado, já foi estabelecido na lei estadual lá, desde o decreto aquele de 2015, que estabelecia aquela categoria esdrúxula de área rural consolidada. Então, esses deputados defendem que isso seja estendido para todas as áreas de campos nativos sob uso pastoril, em todos os biomas brasileiros. Isso vale para os campos amazônicos, lá em Roraima, por exemplo, vale para o Cerrado, para as áreas de campos na Caatinga, no Pantanal, as áreas de campo de altitude, que era a origem, né, do PL 364, e, obviamente, para o Pampa também. Né? Então, desprotege praticamente todas as áreas de campestres no Brasil sob uso pastoril, alegando que, e eu escutei esse argumento de um deputado, dizendo que, olha, não vai ocorrer desmatamento. Imagina, essas áreas já não têm árvores. Então, se o produtor transformar em lavoura de soja, ele não vai desmatar. Então, não se preocupem, não vai aumentar o desmatamento. Então, eu aproveito para dizer o seguinte. Até hoje eu escuto e leio: o problema é o desmatamento, né, que causou toda essa catástrofe. Quando a gente analisa os dados, boa parte da perda de vegetação nativa não foi por desmatamento. Temos que utilizar os termos corretos, porque para o senso comum, quando fala em desmatamento, ele pensa, as matas foram cortadas, quer dizer que aqueles campos nativos que eu estou vendo ali era mata, e aquilo é tudo desmatado, era área degradada. Negativo, não é isso. Mas passa essa ideia para as pessoas que não conhecem, e inclusive colegas meus continuam escrevendo o problema, o desmatamento, né, no Rio Grande do Sul, que causou toda essa catástrofe. Em parte, sim, porque perdemos florestas antes de 1985, toda essa região dos vales, mas essas áreas, inclusive algumas a floresta regenerou, porque foram áreas abandonadas, áreas agrícolas usadas na época que não era mecanizada, e depois com a mecanização, essas áreas muito declivosas, ocupadas, né, com a Mata Atlântica e da encosta, estão regenerando já há mais de 40 anos. Né? Então, de lá para cá, o que se perdeu, boa parte da vegetação nativa perdida, foi de campos nativos, e quando havia legislação protegendo, em tese, essa vegetação nativa, e os governos, né, que se sucederam, né, no Estado, negligenciaram a proteção, a aplicação da lei. Né? Então, aquele dado que eu dei, de 2012 a 2021, a perda média de 147 mil hectares por ano, só no bioma Pampa. Se nós dividirmos esses 147 mil hectares pelo tamanho do bioma Pampa, isso são 1.470 km², esses 147 mil hectares por ano. Dividindo pela área do bioma, seria como se nós estivéssemos perdendo na Amazônia 30 mil km² de vegetação nativa. Vocês acham que estaríamos aqui tranquilos, que o povo não estaria protestando contra a destruição da Amazônia, se isso estivesse acontecendo lá? Nunca aconteceu, que eu lembro, não tenho de cabeça os dados, mas eu acho que nunca chegou a 30 mil quilômetros por ano, né, nas últimas décadas. Então,
Então, nós precisamos, né, combater a perda de vegetação nativa campestre. A SEMA precisa validar o CAR. A SEMA não tem feito isso, porque aí vamos verificar que os proprietários rurais declararam lá no Cadastro Ambiental Rural as suas áreas de campo nativo como sendo área rural consolidada. Isso fica evidente numa análise que eu fiz em uma tarde. Eu baixei os dados do CAR, do Rio Grande do Sul, e encontrei o quê? Somando as áreas de vegetação nativa declaradas no CAR, somando florestal e não florestal, e comparando com as áreas de remanescentes de vegetação nativa mapeadas pelo Mapa Biomas para o Rio Grande do Sul, o que eu encontrei? Uma diferença de 4.600.000 hectares de vegetação nativa existente que foram declaradas como áreas rurais consolidadas no Cadastro Ambiental Rural. O que é isso? Traduzindo isso para uma declaração para a Receita Federal, seria como evasão de divisas, né? O sujeito não declarou uma área de vegetação nativa que ele tem na propriedade. Por quê? Qual a intenção disso? Facilitar a conversão ilegal, a supressão ilegal, porque aí sai do radar do órgão ambiental, né? Aquilo passa a ser, não, ele não tem, é tudo área consolidada, ele converteu lá, era tudo área consolidada, né? Não, é a área de vegetação nativa campestre, sobretudo. As florestas estão muito bem, obrigado, estão bem protegidas. Os proprietários, inclusive, têm essa consciência. Se perguntar para um plantador de soja, que plantou soja em campo nativo, se ele desmatou para plantar a lavoura de soja, ele vai dizer que não. Não, as minhas florestas estão lá, bem protegidas. Estão, inclusive, no cadastro eu declarei como remanescente de vegetação nativa e, inclusive, a reserva legal está lá. Tem parte da reserva legal, as declaradas geralmente são áreas florestais. As áreas de campo foram declaradas como área rural consolidada, né, como se fosse uma lavoura de soja, já. Ou seja, se antecipando, né, a intenção de conversão, né, dessa área em lavoura, né. Então, o que o governo tem que fazer, então, já indo para as medidas, né, de adaptação às mudanças climáticas, que esses eventos extremos serão cada vez piores, então tem que tomar medidas, e uma das medidas imediatas que o governo do Estado poderia tomar, não precisa discutir legislação, está lá, é só cumprir a lei, fazer cumprir a lei de proteção da vegetação nativa. Então, reserva legal. Esse déficit de reserva legal foi calculado nessa mesma análise que eu fiz de uma tarde no CAR, eu encontrei um déficit de 1.500.000 hectares de déficit de reserva legal no Cadastro Ambiental Rural do Rio Grande do Sul. A SEMA, em quantos anos, não conseguiu, ou não quis, obviamente não quis fazer isso, por uma decisão política do governo do Estado, né, de analisar esse absurdo que é o cadastro ambiental rural. Tem problemas, os produtores não declararam o que deveriam declarar, e é obrigação do órgão ambiental fiscalizar isso, verificar, e exigir do proprietário do imóvel que retifique, que se adeque. Se não tem reserva legal, cadê a reserva legal? O senhor vai declarar a reserva legal na sua propriedade ou o senhor vai compensar numa outra área? Qual o senhor vai fazer, né? APPs, áreas de preservação permanente, o programa de regularização ambiental, que é para regularizar os passivos, esses passivos que eu estava dizendo, a cota de reserva ambiental, que é um mecanismo de compensação, aquele proprietário que não conservou a vegetação nativa e que não tem mais, ou não tem interesse em declarar, em restaurar a vegetação nativa na reserva legal da sua propriedade, ele pode compensar noutra propriedade. E aquele proprietário que conservou a vegetação nativa pode receber, então, esse valor em compensação, e ele vai se beneficiar, vai ter uma renda extra por meio dessa cota de reserva ambiental. Está na lei. É o órgão ambiental, o governo do Estado, ter a decisão política de implementar a lei. E fiscalizar a supressão ilegal. Esses 147.000 hectares por ano, uma fração muito pequena mesmo, foi com autorização legal da FEPAM, nesse caso, né? Algumas sugestões para o governo federal, né? Tem várias aí, o Plano Safra é um mecanismo importante, vetar esse PL 364 é absurdo aí, que pode ser aprovado, fazer cumprir a lei de proteção da vegetação nativa, cobrar dos estados por quem não está cumprindo, né? E isso aqui, usar nos documentos oficiais o termo mais geral, supressão de vegetação nativa, em vez de desmatamento, porque usar o termo desmatamento deseduca o público, que vai entender que o problema é o desmatamento, o problema são as florestas que não estão mais aí, né?
Também o Plano Safra tem vários mecanismos aí que eu não vou me deter, né? E o Congresso Nacional, eu tenho pouca esperança que ele vai fazer isso, mas rejeitar as tentativas de mudar a lei de proteção da vegetação nativa, que beneficiam mais quem descumpriu, né, ou quem pretende descumprir a lei. E eu deixo essa imagem no final, né, uma imagem de satélite, mostrando aí todo esse solo, né, saindo, né, lá na Barra de Rio Grande, né, trazido aí em função dessa erosão que aconteceu nessa catástrofe aí que nós tivemos.